Fim do transfer ban. Finalmente parece que vai pingar um qualquer nos cofres do Botafogo. Olá, torcedor botafoguense, seja muito bem-vindo ao canal Fogantube, onde você encontra aqui vídeos diários do nosso glorioso com muita informação, opinião, análises táticas e muito mais. Desde já, eu peço que você me dê uma força e se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o like no vídeo. Assim o YouTube entende que esse é um vídeo legal, um conteúdo de valor, distribui para mais irmãos de camisa. Vamos lá. O jornalista Bernardo Gentili trouxe a informação de que o Textor e o Clube Social meio que chegaram a um acordo para que o aporte de 150 milhões de reais do empresário norte-americano fosse aceito pelo Social. Ainda faltam alguns detalhes, alguns ajustes para que esse aporte caia nos cofres do Botafogo. Evidente que o torcedor alvinegro fica preocupado. Esse imbróglio aí pode comprometer o futuro do Botafogo, afinal. Fazendo com que a gente tenha que vender alguns dos nossos principais ativos, seja Danilo, Montoro, para pagar esse empréstimo. Ao meu ver, parece que o Clube Social não teve outra alternativa a não ser dar mais um voto de confiança para John Textor e que essa situação possa ser revertida. E tipo, lançamos a sorte. Vamos ver no que dá. É tudo muito obscuro, não se sabe se é empréstimo, se é aporte. Haja vista que, segundo informações, John Textor agora tem 2 novos sócios e que esse aporte poderia estar sendo financiado por eles. É aí que mora um ponto que a gente precisa ficar de olho, torcedor. Por que não é só entrou dinheiro e está tudo resolvido? A pergunta é, a que custo e em que condições? Se for realmente um aporte, isso vai fortalecer a SAF, dá fôlego de caixa e ajuda a resolver pendências, inclusive questões que pesam lá fora e que podem, sim, ter relação com esse fantasma de transfer ban que vive rondando o Botafogo. Agora, se isso for um empréstimo disfarçado, a história muda completamente. A gente pode estar trocando um incêndio de hoje por uma bomba relógio lá na frente. E tem mais. Quando surgem novos sócios por trás do Textor, o jogo fica ainda mais complexo. Quem são esses caras? O que eles querem em troca? Percentual maior? Participação em venda de jogador? Influência em decisões no futebol? Porque, convenhamos, ninguém coloca 150 milhões de reais na mesa por amor ao escudo, não é isso? Isso é negócio. O que chama atenção é o time. Justamente num momento em que o Botafogo precisa mostrar força institucional, estabilidade, capacidade de honrar os compromissos. Eis que aparece essa movimentação de bastidor. Pode ser a luz no fim do túnel, mas também pode ser aquele farol do trem vindo na nossa direção. E é aí que a gente não sabe sobre vender ativos. Eu quase acho inevitável que o Botafogo continue sendo um clube vendedor. Isso já é modelo de SAF no Brasil. O problema é virar refém de venda para pagar buraco. Aí, o que você faz? Você desmonta um time, perde competitividade e entra num ciclo muito perigoso. O ideal é vender por estratégia, não por desespero. A sensação que fica é que o Clube Social pensou da seguinte forma: ou a gente aceita isso agora, ou o cenário ainda pode ficar pior. Foi meio que um voto de confiança, ou de necessidade no Textor. Só que confiança tem prazo de validade. A torcida já bancou muita promessa, muito projeto, muito daqui a pouco vai. Agora o botafoguense quer clareza. A grande pergunta é, esse dinheiro vem para estabilizar o Botafogo ou para amarrar ainda mais o futuro do clube? E é justamente aí que entra uma parte prática da coisa, que talvez seja o mais importante para nós que olhamos para o campo. Esse dinheiro, se realmente cair e for utilizado da forma que está sendo ventilada, não é só para organizar papel ou melhorar número em planilha. Ele pode ser decisivo para resolver o transfer ban, que trava o Botafogo e impede que o clube se movimentar com liberdade no mercado. E aí, meu amigo, muda tudo.
Sem essa trava, o Botafogo pode voltar a registrar jogadores normalmente, entendeu? E um dos nomes que já começa a circular com mais força nos bastidores é o do Christian Medina, um jogador jovem, com mercado, intensidade, capacidade de jogar por dentro e por fora, flutuando. Exatamente o tipo de atleta que eleva o nível técnico, dá mais opção para o treinador também. Não é só mais uma peça que muda a dinâmica do jogo. Vocês estão entendendo? Quem está acompanhando os jogos está vendo. O elenco do Botafogo hoje é curto. É um grupo que tem qualidade, sim, tem bons titulares, sim, mas quando você olha para o banco em alguns jogos, falta variação, falta reposição à altura e em determinadas funções. A temporada é longa, desgastante. Competição nacional, pressão, viagens, lesões, suspensões. Não dá para brigar só em cima com 13, 14 jogadores confiáveis. Impossível. E isso não é só eu que estou falando, não. Leitura clara do que o próprio Martin Anselmi demonstra. É só vocês verem as entrevistas dele. O treinador gosta de intensidade, de pressão, de jogo físico, tático forte. Esse tipo de modelo cobra muito do atleta. Se você não tem reposição, o nível cai. E a verdade é que quando o nível cai, você começa a perder ponto bobo, começa a rodar elenco de forma forçada, começa a se descaracterizar como time. O desejo do treinador, segundo o que se comenta, é nivelar mais o grupo. Não é ter somente 11 titulares e o resto figurante. É ter disputa interna. É o cara que sabe se baixar a rotação, perde posição. É ter a opção de mudar o jogo no segundo tempo sem cair o padrão tático. E para isso, precisa de quê? Dinheiro e liberdade no mercado. E é aí que esse possível aporte conversa diretamente com o campo. Se parte dessa grana for direcionada para resolver pendências que geram o transfer ban, o Botafogo não respira só fora das quatro linhas, mas como ganha também poder de ação dentro delas. A diretoria passa a poder fechar novas contratações, ou seja, destravar as que estavam travadas e negociar aquelas que estavam com insegurança jurídica, pairando e planejar o elenco com lógica esportiva. Não só o que dá para fazer. Só que, de novo, nada é simples no Botafogo atual. Porque a gente está falando de um dinheiro que ainda vem cercado de dúvidas. Se for mal estruturado, pode virar dívida pesada lá na frente. Mas se for bem utilizado agora, pode ser o empurrão que faltava para estabilizar o nosso presente e evitar um prejuízo esportivo que também custa caro. Imagina um cenário contrário. Transferban continua, o clube não consegue registrar reforços, o elenco segue enxuto, lesões começam a aparecer, o time perde rendimento. Aí você perde posição em campeonato, perde premiação, perde valorização de atleta, perde moral. O rombo esportivo vira rombo financeiro depois. É um efeito dominó. Então sim, esse dinheiro pode ser estratégico demais. Ele pode ser a chave para resolver a pendência que trava o clube no mercado. Estão entendendo, torcedor? Liberar a contratação de Medina, trazer mais 2, 3, 4 peças pontuais. Dar ao Anselmo um elenco mais equilibrado. Manter o Botafogo competitivo durante toda a temporada. E isso vai mudar o patamar de expectativa. O torcedor deixa de torcer para dar um time ruim, enfim, para pensar a brigar de verdade. Mas a gente também não pode ser ingênuo. Toda vez que o torcedor do Botafogo começa a enxergar uma luz, vem junto um histórico recente de promessas, reviravoltas, bastidor conturbado. Por isso a palavra-chave aqui é transparência. O botafoguense aguenta dificuldade, aguenta reconstrução, aguenta venda de jogador, se for dentro de um plano que cansa e é névoa, a não ser saber se o dinheiro entra e resolve ou é só um empurrão para o problema para frente. Se esse aporte for estruturado de forma saudável, com responsabilidade, pode ser um divisor de águas. Pode tirar o Botafogo de uma posição reativa, sempre apagando incêndio, e colocar o clube numa posição de planejamento real.
E aí o discurso muda. Sai o tomara que dê e entra o vamos competir. Porque dentro de campo a base existe, o trabalho tático existe, a torcida empurra. O que falta é a sustentação do elenco. E isso não vem no grito, vem com investimento bem feito. No fim das contas, o que está em jogo não é só dinheiro, é o rumo do projeto esportivo. É decidir se o Botafogo vai ser protagonista que se organiza para crescer ou se vai continuar vivendo de soluções emergenciais. A torcida já deixou claro, quer evolução, quer clareza e quer ver um time forte. Agora me diz aqui embaixo, torcedor, comenta aqui, coloca aqui nos comentários. Se esse dinheiro realmente for para destravar o transferban e vier reforços, você acha que o Botafogo passa a brigar mais em cima da tabela? O Medina seria o nome que muda o nível do meio de campo do Botafogo? Comenta aí, bora debater. Se você curte esse tipo de conteúdo, análise direta, sem ilusão, mas também sem terra arrasada, já sabe. Fortalece o canal, deixa o like e se inscreve no Fogão Tube, porque aqui a temporada só tá começando, meu amigo. Tamo junto!